milionário leva a mendiga para casa e descobre que ela tem a cura para sua mãe doente. Rafael sempre foi o típico jovem herdeiro de um império familiar. Filhos de milionários têm tudo, certo? Mas na noite em que seu pai morreu, ele percebeu que a riqueza não significava nada sem amor. Desesperado, ele se viu sozinho, lidando com o luto e uma mãe doente, sem saber como salvá-la. Durante uma festa extravagante, cercado por risos vazios e olhares interessados apenas em seu dinheiro, tudo parecia um pesadelo. Foi então que, como uma miragem, ela apareceu. Lúcia, uma mendiga com olhos que brilharam na fracassada futilidade daquela festa. Havia algo de mágico nela. Sua risada era leve e libertadora, contrastando com as tristes preocupações que o cercavam. "Eu posso curar sua mãe?" ela disse, quase sussurrando, fazendo o mundo à sua volta sumir. Rafael riu, tentando sinalizar que não era hora para brincadeiras. Mas ele se lembrou da mãe, da dor que não a deixava em paz. Desesperado, decidiu levar Lúcia para casa. A calçada era fria e suja, e a opulência de sua mansão parecia uma terrível contradição. Com Lúcia ao seu lado, o tempo parecia parar. A revolta da sua família e dos amigos foi imediata. "Uma mendiga? Ah, você tá maluco?" gritavam, parecendo indiferentes ao desespero que se alastrava em seu coração. Mas Rafael precisava de Lúcia. Ela era sua única esperança. Nos dias que se seguiram, uma conexão estranha e intensa começou a se formar entre eles. Lúcia tinha uma sabedoria que vinha do sofrimento, e suas mãos pareciam aquecer tudo ao redor. Quando começou a realizar rituais de cura, até os empregados da casa ficaram intrigados. Alguns confiantes observavam, outros apavorados. Segredos de família começaram a emergir, revelando que a vida de Lúcia estava entrelaçada com a história dos pais de Rafael de maneiras que ele jamais imaginou. Mas o ciúme e a ambição de um rival, Ricardo, começaram a sabotar essa nova relação. Ele estava determinado a desacreditar Lúcia, expondo seu passado. "Ela é apenas uma charlatã", gritou a uma multidão cética durante um evento importante. Os olhos de todos se voltaram para Lúcia e Rafael sentiu um nó na garganta. Ele sabia que não podia deixar isso acontecer. A saúde de sua mãe piorou a passos largos, e Rafael estava no limite. O pânico tomava conta dele. Seria a cura oferecida por Lúcia real ou apenas uma ilusão? Em uma noite tensa, Lúcia se virou para Rafael, revelando que seu poder de cura exigia sacrifícios. "Apenas um coração puro pode salvar sua mãe, e não pode ser só o meu", disse com uma inquietante calmaria. As palavras dela ecoaram em sua mente, uma escolha impossível diante de um amor que crescia a cada dia. Quando um grito estridente cortou a noite, algo terrível aconteceu. A mansão, antes cheia de vida, agora estava em caos. Rafael sentiu o pânico subir pela sua espinha, e um pensamento aterrorizante passou por sua cabeça. Isso pode custar tudo o que ele ama. E, antes de continuar com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caía pesada sobre a mansão, e o ar estava pesado com a tensão. Rafael olhava para Lúcia, seu coração disparado. Ele podia sentir a inquietação no
ambiente. O grito que cortou o silêncio não era apenas estridente. Era uma declaração de caos. As luzes tremeluziram e, de repente, um cheiro de fumaça começou a invadir os cômodos. O que está acontecendo? Rafael gritou, seu pânico crescendo. Ele sabia que a festa estava prestes a se transformar em uma cena de desespero. A porta dos fundos se abriu e um grupo de empregados correu para fora, gritando por ajuda. Fogo! Na cozinha! O pânico se espalhou como um rastilho de pólvora e a multidão de convidados começou a se agitar, alguns correndo em direção às saídas, outros paralisados pela confusão. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Lúcia, vem! Ele gritou, puxando-a para mais perto. Mas ao olhar para ela, seu estômago revirou. O rosto dela estava impassível, como se ela visse algo que ele não via. O que foi, Lúcia? Precisamos sair. Ela apenas balançou a cabeça, seu olhar fixo em um ponto invisível. Rafael, agora não é hora de fugir, é hora de entender. O quê? O que você está dizendo? A voz dele tremia e seu corpo inteiro estava em estado de alerta. Num movimento súbito, Lúcia se virou, os olhos brilhando de uma intensidade que ele nunca havia percebido antes. Você acha que tudo isso é por acaso? O fogo é um sinal. Um sinal? De quê? Ele sentia sua respiração se acelerando, a adrenalina pulsando. E então, como se uma corrente elétrica tivesse passado entre eles, Lúcia falou. A cura. Eu não posso fazer sozinha. Isso exige um sacrifício. As palavras dela pairavam no ar. E Rafael percebeu que ela estava falando a sério. Um silêncio tenso se instalou por um momento. O caos ao redor parecia distante, mas a verdade em suas palavras detonou um medo profundo dentro dele. Você está dizendo que alguém terá que sofrer? Isso é um jogo para você? A expressão de Lúcia endureceu. Não se trata de jogo, Rafael. É vida e morte. Sua mãe pode ser curada, mas o preço pode ser mais do que você está disposto a pagar. Nesse momento, algo se rompeu dentro dele. E se eu não fizer o que você pede, o que vai acontecer? Ele se virou para a porta, mas a imagem de sua mãe, deitada e fraca, apareceu em sua mente. Ele estava preso entre o amor e o medo. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma explosão repentina sacudiu a mansão. As janelas estouraram e um calor intenso invadiu o espaço. Rafael sentiu que o chão abaixo dele tremeu. O pilar se desmoronou ao lado e ele teve que puxar Lúcia para longe. Precisamos sair agora, ele gritou. Mas enquanto se moviam, um grito familiar ecoou nas sombras da casa. Sua mãe. Ele parou, o desespero congelando-o. Mãe. Lúcia segurou seu braço, a força dela surpreendendo-o. Rafael, você não pode. Você não entende o que está em jogo. O que há em jogo, Lúcia? O que você não está me contando? O ódio e a dor misturavam-se enquanto tentava romper a realidade que se desenrolava à sua frente. Se você entrar nessa busca pela cura, você poderá descobrir segredos que vão abalar não apenas sua família, mas também tudo que você acredita ser verdade. Ela o encarou, um olhar profundo de compaixão e terror. Estou entrelaçada com o seu passado de maneiras que você nunca imaginou. Nesse instante, tudo ao redor deles parecia parar. O incêndio rugia, as sombras dançavam, mas Rafael sentia que uma verdade devastadora estava prestes a emergir. Ele olhou diretamente nos olhos de Lúcia, um misto de raiva e confusão. O que você está dizendo? O que isso significa? Um novo grito ecoou pela casa, e aqui, neste momento de caos, segredos ancestrais começaram a se desvendar, prometendo não apenas a cura, mas também um legado sombrio que mudaria tudo. Rafael sentiu o coração disparar.
O preço já havia sido estabelecido, mas ele estava preparado para pagar? A tensão pairava no ar, como se o incêndio estivesse apenas começando. Rafael olhava intensamente para Lúcia, sua mente uma tempestade de perguntas. O grito ressoou novamente, uma agonia familiar, e ele não podia mais ignorar. Preciso ir, minha mãe! A urgência em sua voz era palpável, mas Lúcia parecia presa em um transe. Não faça isso. Rafael! A voz dela soou como um eco distante, mas ele não podia desistir. Lúcia revelou um lado mais profundo, mais sombrio. O olhar dela estava longe, como se algo incompreensível estivesse se desenrolando em sua mente. Se você entrar nessa busca, você não conhecerá a verdade. Frustrado, ele interrompeu. Que verdade, Lúcia? O que você está escondendo? O fogo rugia mais alto agora, fumaça invadindo o espaço, as labaredas dançando como almas perdidas. A sua mãe não é quem você pensa que é. As palavras saíram dela, cada sílaba pesada como uma revelação. Rafael parou, um nó se formando em sua garganta. O que você quer dizer? E antes que pudesse responder, um toldo levou o fogo, estalando sob a chama. Um turbilhão de pânico se formou. Rafael tentou olhar para Lúcia, mas o chão tremeu com uma nova explosão. Um fato que ele nunca imaginou começou a emergir das sombras de seu passado, envolvendo tudo em uma aura de desespero. Você precisa saber, Rafael, ela não é sua mãe verdadeira. Ela é sua tia. A revelação contundente o atingiu como um soco no estômago. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Ele sentia a realidade se despedaçar. Ela é irmã do seu pai, filha do mesmo lar que o destruiu. Lúcia falou rápido, como se as chamas já ameaçassem consumi-las. E a saúde dela está ligada ao seu legado, a um segredo que pode abalar tudo o que você conhece. Rafael não tinha tempo para processar. Sua mente girava entre a revelação e a urgência da situação. A casa estava em um estado caótico, a multidão se dispersando, gritos ecoando, e ele estava paralisado pela informação que mudaria sua vida para sempre. E como você sabe disso? O que você tem a ver com tudo isso? Lúcia hesitou. O medo estava estampada em seu rosto. Minha família também está envolvida. Eu sou sua prima. O impacto foi esmagador. Ele olhou para Lúcia, as peças do quebra-cabeça se juntando de forma horripilante. Você é parte disso. O calor ao redor deles era sufocante e o pânico tomou conta dele novamente. Precisamos sair. Agora. Fez uma tentativa de puxá-la em direção à saída, mas seu coração quebrava enquanto lutava com a nova realidade. Espere, Lúcia instou, sua voz carregada de emoção. Se você se arriscar, todo o seu legado, tudo o que você ama, pode se perder. Você não pode agir impulsivamente. Ele girou, enfrentando Lúcia. E se sua verdade for a única forma de salvar minha mãe, eu não vou deixá-la morrer. Sua determinação era palpável. Mas o medo começou a se misturar com a compreensão. Rafael! O grito dela cortou o ar. Se você me levar para sua mãe, tudo o que você descobriu pode se transformar em maldição. Há uma razão para eu estar aqui e não é apenas para ajudar. O olhar dela era feroz e ele viu a luta dentro dela. As chamas começaram a se aproximar e a fumaça o envolvia. Rafael, buscando respostas, parou. Você quer me proteger, mas ao mesmo tempo me liga tudo o que considero seguro. O grito de sua mãe ecoou mais uma vez em sua mente. Um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Entre a confusão, Rafael percebeu que a cura tinha um preço e não apenas um sacrifício físico. Ele deveria escolher entre entender seu passado obscuro ou salvar sua família com um ato de amor que poderia custar muito mais do que esperava. Ele precisava decidir,
Seguir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo, ou lutar por suas memórias e continuar em um caminho de mentiras. A fumaça começava a encobrir seus olhos e ele sentia a pressão da escolha. O que você está dizendo é que o amor pode ser uma prisão, não é? A voz de Lúcia foi sussurro contra o rugido do caos. Antes que pudesse responder, um estrondo maior ecoou por toda a mansão, e Rafael só conseguiu pensar em uma coisa. As chamas se aproximavam, e a verdade era um fogo que poderia consumi-los a todos. O que ele escolheria era uma questão de vida ou morte, mas poderia também ser a causa de sua ruína total. Ele olhou nos olhos de Lúcia, buscando respostas, e sentiu que algo muito mais profundo estava em jogo do que simples vidas. O calor das chamas se intensificava e o pânico se espalhava como uma onda. Rafael olhava para Lúcia, seus olhos agora refletindo a confusão. O cheiro de fumaça enchia o ar e os gritos ecoavam ao redor. Mas algo dentro dele estava prestes a mudar. Rafael, escute! Lúcia gritou, sua voz portando a cacofonia do caos. Ele estava quase paralisado. O rosto dela mostrava um desespero palpável. Você não pode confrontar sua mãe agora. Existe uma razão para tudo isso. Mas ele não conseguia ouvir. Ah, minha mãe está em perigo, Lúcia. Precisamos ir. Ele percebeu que o tempo estava se esgotando, e a verdade que ela parecia querer dizer continuava dançando como fumaça diante de seus olhos. Foi então que, de repente, uma explosão maior sacudiu a mansão, e uma porta arremessada voou sobre eles. Rafael a puxou para um canto, e foi nesse instante que ele viu. Um objeto metálico reluzente caiu por perto, e em um segundo ficou evidente. Era um velho medalhão. Meio enterrado sob os escombros, Lúcia hesitou, sua expressão de terror se transformando em reconhecimento. Não, isso não pode ser. Mas o que ele sentia ao olhar para aquele objeto não era só temor. Era uma conexão, uma lembrança longínqua. Sem pensar, ele se agachou e agarrou. O medalhão. Ao tocá-lo, uma onda de memórias densas e confusas começou a invadir sua mente. Imagens de sua infância com sua mãe, mas também algo que ficou esquecido no fundo da memória. A sua mãe o abraçando, mas ao mesmo tempo figuras sombras atrás dela, esboços de uma história que ele não conhecia. Rafael, Lúcia gritou, quebrando seu estado de transe. Pare, isso é perigoso. Perigoso? Ele respondeu, a voz agora tremendo de uma mistura de medo e raiva. Por quê? O que você sabe sobre isso? Então, de repente, tudo fez sentido. A dor que ele sentiu ao reconhecer a história daquela joia, seu passado se moldando de maneira aterrorizante em sua mente. Uma revelação o atingiu com a força de um relâmpago. Você não é só uma mendiga. Ele olhou para Lúcia, sua respiração acelerando. Você é parte da minha família, não é? Os olhos dela se arregalaram, e num reflexo de dor, Lúcia hesitou antes de responder. Eu sou mais do que você imagina. Eu sou a filha da irmã do seu pai. Nós estaríamos ligadas por sangue. Ele recuou. O medalhão em sua mão agora parecia pesadíssimo. Você está mentindo! Isso é impossível! A gaze de horror e descrença dominou seu rosto. Mas as chamas dançantes na sala revelavam verdades ocultas que ele não estava preparado para aceitar. O seu legado, Rafael, a saúde da sua mãe, estão intrinsecamente ligadas ao que sua família fez-no. O desespero na voz dela era palpável, e Rafael entre. O caos podia sentir a verdade fervilhando. Eles fizeram uma escolha horrível há muitos anos. O que você está prestes a descobrir poderia destruir tudo o que você ama.
Mas antes que ele pudesse processar as palavras dela, um grito mais uma vez cortou o ar, um grito familiar e angustiante. Mãe! Ele impulsivamente correu em direção ao som, mas Lúcia o segurou de novo, mais firme desta vez. Se você for até ela, pode nunca mais voltar. Deixe isso pra lá. Você pode se perder nos segredos. O calor da chama se intensificou e tudo ao redor dele parecia que arrebatava. Rafael lutava entre a revelação devastadora e o amor pela mãe. O que ele arriscava ao se aprofundar em sua história? E o que mais, além de mentiras e traições, estava por trás daquela conexão? Olhos de Lúcia encontraram os dele, e ele percebeu que ela não era a única com segredos. O que você ainda não me contou? O pânico começou a crescer, e a ideia de o que poderia acontecer caso ele entrasse naquele labirinto de mentiras o aterrorizava. A fumaça espessa envelopava tudo, e ele estava prestes a responder, quando o chão sob eles tremeu novamente, e um novo grito ecoou pela casa. Rafael fixou os olhos em Lúcia, uma questão fervilhante crescendo em seu peito. O que valeria mais, a verdade ou a salvação? A última chance de escapar ou a oportunidade de descobrir um legado aterrador? Ele sabia que a resposta a essas perguntas mudaria tudo, mas o tempo estava se esgotando, e a decisão em suas mãos poderia ser fatal. Rafael olhava fixamente para Lúcia, a verdade pesando sobre eles como a fumaça que os envolvia. A urgência do momento, permeada pela revelação devastadora de que ela era sua prima, o deixou em estado de choque. O calor das chamas e os gritos familiares ecoavam em sua mente enquanto ele tentava assimilar o que acabara de ouvir. Você é minha prima? Ele precisava de um tempo, mas o pânico não permitia. E isso significa que tudo o que sabemos é uma mentira? O seu passado está mais entrelaçado com o meu do que você imagina. Lúcia insistiu, mas as palavras dela estavam se perdendo no caos. O chão tremia sob seus pés, e o fogo se aproximava. Ali, naquele momento, Rafael sentiu que o mundo dentro da mansão estava desmoronando. Não só em estrutura, mas em toda sua realidade. Ele hesitou, sem saber se deveria confiar nela ou deixar tudo para trás. Mãe! Um novo grito cortou o ar, e Rafael se lembrou do que realmente importava. Ele se virou, determinado a encontrar sua mãe. Mas Lúcia o segurou mais uma vez. Espere, não podemos ir até ela agora. Você precisa entender. O que está em jogo é muito maior. A expressão dela, repleta de medo, fez Rafael ficar ainda mais alerta. Se você fizer isso, pode perder tudo. E o que você sabe sobre perder tudo? A raiva subiu dentro dele como uma labareda. Você não sabe o que eu e minha mãe estamos passando. Mas antes que Lúcia pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão. Uma parte do teto colapsou, a madeira estalando e a fumaça preenchendo o espaço. Rafael, em um instinto primitivo, puxou Lúcia para longe da queda. Mas o olhar dela estava fixo em algo atrás dele. Olhe, ela gritou. Ele percebeu o brilho de algo caindo entre as chamas. Aquele mesmo medalhão, agora chamejando sob os escombros. Naquela fração de segundo, a imagem daquele objeto brilhante se transformou em algo aterrador. Rafael se lembrou do que sua mãe sempre falava sobre heranças e maldições. A sua intuição disparou. Rápido, precisamos sair. Ele gritou, mas enquanto Lúcia hesitava, um dos candidatos a emprego que tinha se revelado como cúmplice de Ricardo apareceu repentinamente. Você não pode fugir e levar a verdade com você. O olhar sinistro dele quase fez Rafael recuar. Era alguém que ele acreditava ser um amigo, mas agora era um traidor. O medo tomou conta do ambiente e a confusão se intensificou. Você! O que você está fazendo aqui? Rafael inquiriu, pânico energizando sua voz.
Sai da frente! Não posso! Vocês dois não podem fugir da verdade! A figura anunciou. Ele estava armado como uma arma. O coração de Rafael disparou. As palavras do traidor estavam carregadas de uma intenção maligna e a adrenalina tomou conta. A cura e o passado não se separam. Você não sabe ainda o que realmente fez sua mãe, e espero que você não chegue a descobrir. O sorriso cruel dele era um prenúncio do que estava por vir. Rafael olhou para Lúcia. Sua expressão era uma mistura de determinação e pavor. Ele não podia permitir que nada, nem mesmo um homem armado, o impedisse de salvar sua mãe. O sim dos gritos aumentou, mas havia também um silêncio tenso entre eles. Neste instante, Rafael se lembrou da força que emanava do toque de Lúcia. Uma conexão que poderia ser a chave para enfrentar a situação. Lúcia, agora, juntos! Ele gritou. Mas antes que pudessem agir, algo inesperado aconteceu. Aproximadamente a 1 metro de distância, o medalhão ardeu em um calor intenso e uma onda de luz ofuscante irrompeu da joia. Um brilho que não parecia deste mundo, como se o passado estivesse vindo à tona. Rafael se congelou, enquanto uma energia estrondosa se espalhava pela mansão. Ele viu imagens dançantes no ar, figuras históricas e rostos familiares que giravam ao redor dele, envolvidas em um ciclo interminável de dor e amor. O traidor olhou surpreso, tentando desviar o olhar daquela luz sobrenatural. Lúcia, com os olhos arregalados, sussurrou: "É agora. Esse é o momento. A verdade pode ser a cura que precisamos." E então, antes que pudessem absorver o que estava acontecendo, o chão sob eles começou a desmoronar a cada nova explosão de luz. Um portal, vibrando com energia, se abriu bem em frente deles. Rafael estava chocado, as memórias flutuando como fumaças em volta dele, revelando segredos de gerações. "Entre, precisamos descobrir a verdade!" Lúcia gritou, segurando a mão dele. Mas, antes que pudesse tomar qualquer decisão, Rafael hesitou, pela última vez, entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. A cada segundo, a vida e a segurança de sua mãe pendiam na balança. Assim, a opressão do fogo e do caos começaram a engoli-los, e a única certeza que restava era que eles estavam prestes a entrar em um novo mundo. Que poderia revelar mais do que apenas a cura. E em meio ao desespero, Rafael sentiu que tudo estava prestes a mudar se apenas estivesse preparado para o que viria. Rafael ainda estava em choque com as revelações de Lúcia, enquanto o portal brilhante se abria diante deles. O calor do fogo os envolvia, e o caos da mansão começava a desaparecer. Meio à luz radiante, Lúcia puxou sua mão e ele hesitou, imerso nas memórias que o medalhão despertara. Mas, antes que pudesse pensar em entrar, o que parecia uma tranquilidade temporal foi rasgado por um grito. "Rafael!" A voz era inconfundível. Era a sua mãe. O pânico tomou conta dele. "Mãe, onde você está?" A urgência o forçou a olhar para trás. A direção do som. Ele precisava dela. Lúcia puxou-o novamente, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. "Você não pode ir! A verdade pode destruir tudo!" Mas as palavras dela estavam perdidas em sua mente confusa. Nada importava mais do que encontrar sua mãe, por mais que isso significasse entrar nas chamas. Preciso salvá-la. Ele estava determinado a seguir adiante. Mas Lúcia se opôs. "Se você for, nunca mais voltará." A intensidade no olhar dela fazia Rafael balançar, mas o grito de sua mãe o conduziu. Por um momento, o mundo à sua volta pareceu diminuir. Ele avançou, seus passos apressados e desesperados, e em um instante a luz começou a vibrar de forma estranha. Rafael estava prestes a cruzar o limiar do portal, quando tudo ao seu redor se transformou em um turbilhão de imagens, cores e sons. Ele não compreendia o que estava acontecendo. Era como se o mundo estivesse se desmontando.
A luz se intensificou até que uma figura emergiu dela. Rafael parou em choque ao perceber quem era. Papá, a imagem de seu pai, estranho e distante, apareceu, os olhos carregados de tristeza. A cena congelou um instante antes de se desfazer, revelando seu irmão mais novo, o que ele acreditava ter perdido em um acidente há muitos anos. Mateus, um nó se formou em sua garganta. Rafael, não entre! A voz de Lúcia se levantou com urgência novamente, mas agora estava tomado por emoções intensas. Ele viu uma nova recordação surgir. Uma facada profunda no peito. Sua mãe, deitada em uma cama hospitalar, um olhar de desespero, chorando como se carregasse o peso do mundo. Então tudo girou novamente e a luz deu lugar a um novo espaço. Uma sala escura, com paredes cobertas de ilustrações antigas que representavam rituais de cura. Rafael mal teve tempo de perceber até que se encontrou no meio dela, e todas aquelas imagens religiosas faziam seu coração disparar. Aqui é onde, olhando de um lado para o outro, Rafael começou a entender que o que estava vendo tinha conexão com sua própria herança. Livros de feitiços e catálogos de ervas, uma biblioteca que tinha sido esquecida. Quando se virou, Lúcia havia desaparecido. No lugar dela, um velho amigo de pai dele, que sempre teve uma presença estranhamente sombria, apareceu. Você finalmente chegou, Rafael. O tom dele era slick, como se já estivesse esperando. Rafael sentiu o medo crescer em seu peito. Paulo, o que você está fazendo aqui? A raiva pulsou por dentro e ele avançou. Onde está minha mãe? O que você sabe sobre Lúcia? O homem sorriu, um sorriso que fez arrepios correrem por ele. Ah, meu querido, este é apenas o começo. Suas escolhas determinarão o que acontece a seguir. O ambiente parecia vibrar. Você pode entrar, mas esteja avisado. A verdade pode ser mais pesada do que você imagina. E de repente, uma explosão rompeu a quietude. A parede atrás de Paulo desabou, revelando algo que ninguém poderia prever. Um grupo de pessoas emergiu, cada uma delas marcada com cicatrizes de um antigo ritual. Eram figuras da infância de Rafael, pessoas que ele conhecia. Um olhar de reconhecimento e pânico dominou seu coração. E em meio àquele caos, algo ainda mais aterrador surgiu. Uma aura de energia, negra como a noite, começou a se espalhar. Ele chamou, o escolhido. As vozes ecoaram, mais altas e mais confiantes. E então, Rafael teve certeza de que nunca estava apenas lutando pelo amor da mãe. Ele estava inserido em uma luta ancestral, uma escolha muito pior do que pudesse imaginar. E as palavras de Lúcia ressoaram em sua mente, mais claras do que nunca. Você precisa decidir a verdade ou a salvação. A batalha não era só sobre sua mãe, mas também sobre um legado sombrio que ele nunca pediu. Um legado que ele estava prestes a explorar, ou que poderia consumi-lo para sempre. Agora, qualquer escolha poderia ser fatídica. Rafael sentia o chão tremer sob seus pés, as palavras de Paulo reverberando em sua mente. O escolhido. Era um peso que ele não queria carregar. Ele queria salvar sua mãe, mas agora estava cercado por seres que de repente se tornaram estranhas sombras. Em sua vida, o ambiente era sufocante e a aura negra se espalhava, como se estivesse viva. Rafael, escute! Lúcia reapareceu, mas estava pálida e seu olhar carregava uma intensidade desesperada. Nós precisamos sair, agora! A urgência em sua voz o fez parar. Ele queria acreditar nela, mas a presença de Paulo o deixava inquieto. Você conhece a verdade sobre a sua mãe? Paulo provocou, e Rafael voltou-se para ele, desafiador. Ela fez parte de um ritual.
Um ritual que pode lhe dar poderes, mas a um custo. O coração de Rafael disparou. Que ritual? O que você está dizendo? Ele não podia perder a calma, mas cada palavra o fez sentir que o chão se abria abaixo dele. É simples. Nela está a chave para o que você busca. Se unir esse legado com o seu poder. Paulo deixou a frase no ar, observando cada reação que Rafael tinha. Para com isso! Rafael gritou, sua voz ecoando no ambiente sombrio. Você não pode brincar com a vida dela. Mas Paulo sorriu, como quem sabe de um segredo mais profundo. Você não entende. A cura pode ser sua, mas você terá que decidir quem realmente ama. E então tudo mudou. Uma explosão repentina ecoou, e a sala começou a se desintegrar. Alguém gritou, e Rafael virou-se para ver figuras saindo das sombras, rostos que ele conhecia, mas que estavam cobertos de feridas e cicatrizes. Profundamente chocados, eles olharam para ele com olhos vazios. Mãe? Mas antes que pudesse correr até elas, a verdade que Paulo tinha deixado fluir como uma corrente elétrica fez Rafael hesitar. Ei! Ele gritou. A multidão ao seu redor começou a colidir, vozes estrondando. A realidade parecia distorcida. No meio do caos, Lúcia se pôs à frente dele, seu olhar preocupante. Rafael, se você se arriscar, esta verdade pode consumir sua mãe. Ela não é apenas vítima, ela fez parte disso tudo. A cada palavra que saía da boca dela, o peso das revelações tornava-se mais insuportável. Mas ela é minha mãe. Ele estava fora de si. Como você se atreve a falar assim? Eu fiz parte disso também. Você tem que acreditar em mim. A sua linhagem está ligada a uma maldição. Lúcia gritou, e foi como se seu coração tivesse se quebrado. Ao expor a maneira como ela se sentia, Rafael então olhou para as pessoas e, a partir de um daqueles rostos conhecidos, uma figura emergiu. Era o corpo de seu irmão Mateus, mas sua aparência estava distorcida, como se o tempo houvesse sido cruel. Rafael, você precisa ir com Lúcia. Não deixe que a escuridão o engula. Um nó se formou em sua garganta. Mateus, é você? Mas a imagem logo desvaneceria. O caos os envolveu, e paralisado, preso no meio da escolha. O que ele deveria fazer? Rafael, olhe! Lúcia apontou para o medalhão que ele ainda segurava em sua mão. O objeto parecia pulsar, uma luz quase hipnótica emanando dele. A verdade está dentro dele, mas pode te consumir se você abrir essa porta. Ele olhou para a luz, seu interior se debatendo entre o impulso de saber e o terror do desconhecido. Um último grito ecoou na mente dele, e foi como se o tempo parasse. O impacto de todos os segredos não revelados estava prestes a explodir. O que Rafael escolheria? E se tudo o que ele conhecesse estivesse prestes a desmoronar, revelando um patrimônio sombrio que mudaria suas vidas para sempre? Naquele instante de angústia, Rafael sentiu que estava prestes a tomar a decisão que poderia destruir tudo ou talvez finalmente trazer a verdade à luz. E enquanto o chão desmoronava e o mundo girava, ele se perguntou se havia alguma maneira de encontrar um caminho entre esses extremos. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés, as palavras de Paulo reverberando em sua mente. O escolhido. É um peso que ele não queria carregar. Ele queria salvar sua mãe, mas agora estava cercado por seres que, de repente, se tornaram estranhas sombras em sua vida. O ambiente era sufocante e a aura negra se espalhava, como se estivesse viva. Rafael, escute! Lúcia reapareceu, mas estava pálida e seu olhar carregava uma intensidade desesperada. Nós precisamos sair, agora! A urgência em sua voz o fez parar. Ele queria acreditar nela, mas a presença de Paulo o deixava inquieto. Você conhece a verdade sobre a sua mãe? Paulo provocou, e Rafael voltou-se para ele, desafiador.
Ela fez parte de um ritual que pode lhe dar poderes, mas a um custo. O coração de Rafael disparou. Que ritual? O que você está dizendo? Ele não podia perder a calma, mas cada palavra o fez sentir que o chão se abria abaixo dele. É simples. Nela está a chave para o que você busca. Se unir esse legado com o seu poder, Paulo deixou a frase no ar, observando cada reação que Rafael tinha. Para com isso! Rafael gritou, sua voz ecoando no ambiente sombrio. Você não pode brincar com a vida dela. Mas Paulo sorriu como quem sabe de um segredo mais profundo. Você não entende. A cura pode ser sua, mas você terá que decidir quem realmente ama. E então tudo mudou. Uma explosão repentina ecoou e a sala começou a se desintegrar. Alguém gritou e Rafael virou-se para ver figuras saindo das sombras, rostos que ele conhecia, mas que estavam cobertos de feridas e cicatrizes. Profundamente chocados, eles olharam para ele com olhos vazios. Mãe! Mas antes que pudesse correr até elas, a verdade que Paulo tinha deixado fluir como uma corrente elétrica fez Rafael hesitar. Ei! Ele gritou. A multidão ao seu redor começou a colidir, vozes estrondando. A realidade parecia distorcida. No meio do caos, Lúcia se pôs à frente dele, seu olhar preocupado. Rafael, se você arriscar, esta verdade pode consumir sua mãe. Ela não é apenas vítima, ela fez parte disso tudo. A cada palavra que saía da boca dela, o peso das revelações tornava-se mais insuportável. Mas ela é minha mãe. Ele estava fora de si. Como você se atreve a falar assim? Eu sou a filha da irmã dela. Consegue entender? Nós não somos apenas parentes. Somos parte de algo muito maior. Lúcia gritou, o desespero visível em cada linha de seu rosto. A maldição não é apenas sobre a vida dela, é sobre nós dois. A divisão da sala começou a crescer, e uma onda de dor inundou Rafael. Você está mentindo, não pode ser verdade. Suas mãos tremiam, a realidade se despedaçando em suas frentes. Mas a verdade atingiu Rafael, e ele começou a lembrar. Lembranças distantes, fragmentadas de uma reunião familiar. Risadas, mas um clima de tensão no ar. Não, isso não pode ser. É verdade. A saúde de sua mãe, Rafael, foi afetada pelas nossas escolhas. O sacrifício que temos que fazer é mais difícil do que você imagina. Lúcia afirmou, o olhar gelado, como se um fardo caísse nas costas dela. Rafael recuou, uma sombra de desespero atravessando seu coração. Que não está me dizendo isso? Eu não posso. A voz dele estava quebrada. Uma nova explosão trouxe outros rostos. Não eram apenas sombras, eram fragmentos do seu próprio passado. Cada um deles trazia uma peça do quebra-cabeça que Rafael não quisera juntar até aquele momento. Rafael, a verdade não é um fardo, é uma libertação. Se você não tomar cuidado, aquilo que você teme será uma realidade. Um primo que Rafael não via há anos surgiu. Sua aparência perdida e cansada poderia derreter o coração mais endurecido. Precisamos sair agora. Lúcia britava, despedaçando a dádiva de seus sentimentos e tempo. O espaço ao redor deles começava a se fechar, a realidade desmoronando. Mas em meio a tudo isso, uma nova voz emergiu do caos. Uma voz familiar, doce, cheia de amor. Rafael, meu filho! Então, da fumaça, apareceu a figura de sua mãe. Não a mesma versão que ele conhecia, mas uma que emanava uma aura de sofrimento e dúvida. Você? Como? Mamãe! O desespero entrou no peito de Rafael como uma lâmina afiada. Você não pode estar aqui. É perigoso! E a última coisa que ele viu foi o olhar de tristeza dela, enquanto a fumaça a envolvia. Escolha, Rafael. Acredite ou não. Você precisa decidir
se está pronto para enfrentar o legado ou perder para a história. Paulo gritou, e a sala desmoronou à sua volta, como se o próprio chão começasse a colapsar sob o peso daquela verdade. Rafael sentiu um choque profundo, a verdade pesando como uma âncora no fundo do seu ser. O que quer que houvesse, algo muito mais sombrio e potente estava prestes a ser revelado, e ele estava no centro do olho do furacão. Havia um caminho à frente, mas Rafael não sabia se tinha coragem de segui-lo. Ele olhou para Lúcia e para a fumaça, e com isso, uma pergunta ficou em seu coração. O que ele faria agora? Rafael estava em choque, a imagem da sua mãe cercada pela fumaça queimando na sua mente. Tudo ao seu redor desmoronava, e a urgência pulsava como uma batida de tambor em seu coração. Ele olhou novamente para Lúcia, esperando uma resposta, mas o que viu em seu rosto foi a pura aflição. Precisamos ir, ali, Lúcia apontou para uma passagem no escuro, mas Rafael queria mais do que escapar. Ele queria entender, e a visão de sua mãe dilacerava sua alma. Mãe, onde está você? Ele gritou ao máximo que pôde, sua voz ecoando na sala em colapso. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, algo inesperado aconteceu. Uma sombra começou a se formar no horizonte da sala, envolvendo tudo em uma escuridão opressiva. De dentro daquela escuridão, surgiu uma figura. Rafael sentiu seu estômago revirar ao reconhecer aquele rosto. Era seu pai, mas não o pai amoroso que lembrava. Era um reflexo deformado, um semblante sombrio. Rafael, ele começou, a voz carregada de tristeza. Você não deveria estar aqui. O choque foi instantâneo. O desespero o atingiu como um soco. Pai, como é possível? Seus olhos estavam fixos na figura, sentindo que o chão já havia perdido toda a solidez. Você está morto, e você deve decidir, meu filho, a verdade ou a salvação. Aquelas palavras reverberaram como um eco sombrio em seu espírito. A tensão era palpável. Mas o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Rafael clamou, sentindo o medo pulsar como um tambor em seu peito. Você não pode salvar sua mãe sem desbloquear o que está escondido dentro de você. O tom de seu pai era sereno, mas a profundidade daquela afirmação o deixou angustiado. Ele se lembrou das palavras de Lúcia, e o peso da verdade o afligia. E então a figura de Paulo começou a rir, um som frio e sinistro. A verdade, Rafael. Ele tem razão. Sua mãe é parte disso tudo e sabe do legado que você carrega, o sacrifício que você deve fazer. Cala a boca! Rafael gritou, agora mais descontrolado do que nunca. O que estava acontecendo? Ele sentiu o mundo ao seu redor girar, mas de repente uma luz intensa surgiu da direção do medalhão que estava em sua mão. Era como se o objeto estivesse chamando, pulsando, e a energia que emanava dele fez sua mente girar. Não! Lúcia gritou. É perigoso. Mas a luz se intensificou e Rafael não pôde se conter. Ele se aproximou do brilho e, quando tocou, tudo mudou. O mundo à sua volta se fragmentou em pequenas fagulhas de cores. Ele foi arrastado para uma visão enlouquecedora do passado, onde ele viu seu pai cercado por uma multidão, uma cerimônia sombria e rituais de sacrifício. Ele viu sua mãe ao fundo, uma expressão de horror em seu rosto. Então o que antes parecia ser uma ilusão virou realidade. Com um golpe devastador, Rafael percebeu a verdade. Você não é meu pai. Você é a criatura que acabou com tudo. Sua voz estava carregada de impotência e revolta. A figura de seu pai ficou pálida, como se tivesse sido atingida. Rafael, você não entende. Foi um erro. Era para proteger você. O desespero em sua voz contrastava com a figura que ele sempre imaginou.
Uma onda de fúria tomou conta de Rafael. Ele olhou para Lúcia e viu o mesmo terror nos olhos dela. É você quem tem de parar. Não posso deixar você me manipular mais. E então, assim que as palavras saíram de sua boca, algo surgiu das sombras e atingiu seu pai. Um grito penetrou suas células e Rafael sentiu uma linha tênue se romper. Ele não só estava em choque, mas agora compreendia que o verdadeiro inimigo sempre estivera ao seu lado. O semblante do que costumava ser seu pai se distorceu em pura maldade, e com isso o mundo desabou. Uma verdade chocante desmantelou o que restava. Não apenas a vida de sua mãe estava em jogo, mas a própria essência do que ele acreditava ser. O que você escolhe, Rafael? Ficar e lutar ou escapar e deixar tudo para trás? A pergunta ecoou, enquanto o caos continuava, e ele se viu diante de um abismo. Ele olhou para Lúcia e, naquela fração de segundo, decidiu. O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que agora ele tinha que lutar, não apenas pela vida de sua mãe, mas pela sua própria existência. A verdadeira batalha estava a pé de seu pai. O desespero o consumia a cada segundo que passava. A fumaça se fechava em torno deles como uma armadilha. Pai, não deixe que sua má escolha consuma tudo ao nosso redor. Ele gritava, a raiva fervendo em seu peito. Você não entende, Rafael. A voz do pai tremia. Eu fiz isso para te proteger. Proteger de quê? Da verdade? O chão trepidava enquanto a sala desmoronava ao redor deles. Cada palavra parecia um golpe, e Rafael estava disposto a enfrentar qualquer dor. Mesmo que isso significasse confrontar aquele que chamava de pai. O que você quer de mim? Não será mais uma mentira. As sombras das pessoas que conhecera, aqueles rostos conhecidos, agora se tornavam um turbilhão em sua mente. Ele sentiu o medalhão em sua mão vibrar com mais força. Uma luz intensa surgiu, refletindo os fragmentos de memórias e segredos. Lúcia, agora! Rafael gritou, sentindo a conexão com ela, como se os dois compartilhassem uma energia única. Lúcia correu até ele, os olhos determinados e cheios de lágrimas. Faça isso, Rafael. Libere a verdade. A única forma de salvar sua mãe é aceitar quem você realmente é. O ambiente ao redor deles começava a vibrar. E uma angústia crescente enrolava seu coração. Enquanto se aproximavam, a escuridão ameaçava engolir tudo. Rafael, sem hesitar, ergueu o medalhão, e a luz que exalava começou a iluminar cada canto da sala. Ele não estava apenas lutando pela vida de sua mãe, mas também por sua própria identidade. Eu sou mais do que você pensa. Ele gritou para aquela figura sombria, sentindo a coragem tomar conta dele. E então aconteceu. Uma onda de luz despesa as sombras, e as verdades que antes eram ocultas começaram a emergir. O peso das mentiras se dissipou, deixando apenas a luz pura. A voz de sua mãe ecoou em sua mente. Rafael, meu filho, lute pela verdade. A sala começou a se desintegrar. Não apenas as paredes estavam caindo, mas também o que Rafael pensava saber sobre sua vida. Ele se lembrou de momentos com sua mãe, a bondade, os sorrisos e o amor incondicional que sempre o envolveu. Não deixarei que nada destrua isso, ele gritou, a determinação pulsando em suas veias. As sombras começaram a se dispersar ao redor dele. A figura do pai se desvanecia. Estava na hora, Rafael. Você é forte. Sua voz estava fraca, mas Rafael podia sentir algo se quebrando. Finalmente, ele realmente o viu. O que antes parecia um pai amoroso, agora era apenas um eco distante, uma alma perdida que não havia escolhido o caminho certo. Eu não te deixarei dominar mais. Rafael finalmente gritou. Usando toda a força do medalhão e seu amor pela sua mãe, a luz explodiu, inundando tudo ao redor.
O ambiente se transformou em uma torrente de cores e memórias, e a verdade havia chegado. Quando tudo se acalmou, Rafael se viu em uma sala drenada pela luz, mas a sensação de alívio era palpável. Ao seu lado estava Lúcia, os olhos dela agora brilhando com esperança. Você fez isso. Nós fizemos. A minha mãe, a cura. Ele se perdeu por um instante, mas a voz suave de Lúcia o trouxe de volta. Precisamos encontrá-la. Ainda havia tempo. A luz do medalhão brilhava intensamente, indicando o caminho a seguir. Ele e Lúcia corriam juntos, os corações pulsando, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. No entanto, enquanto desciam as escadas da casa, uma sensação inquietante apareceu. O legado da sua família não havia sido totalmente desfeito. Havia sombras ainda à espreita, segredos que poderiam retornar a qualquer momento. O que havia sido revelado não era o fim, mas o começo de uma nova batalha, um novo ciclo. E assim, enquanto se preparavam para enfrentar o futuro, Rafael percebeu que a verdadeira luta não era somente contra os fantasmas do passado, mas também por um novo amanhã. O que ele escolheria ao cruzar aquela porta e quais verdades ainda precisavam ser descobertas? Somente o tempo diria. Ei, antes de você sair, preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.